pessoal, tranquilo? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Sou o Matheus, servidor do TRT da 23ª Região e coach de estratégia concursos para tribunais. E hoje, pessoal, na verdade ontem saiu a relação candidato-vaga do MPU dividida por cidade e tudo mais e tal. A concorrência, saiu essa informação e eu queria comentar um pouco dessa informação com vocês e comentar algumas coisas mais sobre relação candidato-vaga e tudo mais. E a primeira coisa que eu queria comentar sobre essa informação que saiu do MPU, dessa relação candidato-vaga e tudo mais e tal, é que normalmente o histórico mostra que a relação candidato-vaga do MPU ela não fala muita coisa em relação a o quanto isso vai influenciar na nota de corte final do concurso. Eu digo isso porque se você pegar o histórico das últimas provas, você vai ver que a nota, embora tenhamos muitos inscritos para algumas cidades e menos inscritos para outras cidades, a nota de corte, ou seja, aquela nota do último candidato que foi nomeado, ela não varia tanto assim de cidade para cidade. É claro, ela vai aumentar um pouquinho em relação a uma cidade, em relação a outra e tudo mais e tal, mas ela não costuma variar tanto assim, de modo que se você é aquele candidato que ficou bem colocado, isso não vai fazer muita diferença para você. Se você estivesse, sei lá, em Brasília ou no Rio Grande do Sul, você passaria do mesmo jeito. E também se você for aquele candidato que ficou mal colocado, você não passaria tanto em Brasília quanto, enfim, no Rio de Janeiro ou enfim, no Rio Grande do Sul. Porque, na verdade, embora algumas cidades chamem mais do que outras, há uma compensação, porque essas cidades que vão chamar mais tendem a ser aquelas cidades que tem mais inscritos e a nota de corte, enfim, se compensa entre inscritos e pessoas que vão ser chamadas, e aí acaba que, no final, se eu não me engano, a diferença entre as cidades, exceto, se eu não me engano, no norte, que teve uma diferença grande, a diferença nas cidades foi de 4 pontos, se eu não me engano, enfim, é pouco. Então, na verdade, essa nota de corte diz pouco sobre o que vai ser realmente a dinâmica do concurso. Essa nota de corte não, na verdade, essa relação candidato-vaga. E outra coisa que eu queria falar com vocês, e aí sim abrindo essa discussão relação candidato-vaga, é o seguinte. Há uma teoria que fala, que essa teoria não é minha, na verdade, eu só estou reproduzindo, mas que eu endosso, que a relação candidato-vaga, ela nunca é mais que 4:1. E óbvio, esse número é um pouco arbitrário, 4:1, talvez seja um pouco mais, um pouco menos, dependendo do concurso, mas é só para que você tenha uma noção daquilo, assim, daquilo que você está querendo falar com isso. O que quer dizer a relação candidato-vaga nunca é maior do que 4:1? É o seguinte, vamos supor que, sei lá, em Brasília, no MPU, vão chamar 100 pessoas, ou 200 pessoas vão ser chamadas de técnico do MPU em Brasília. Isso quer dizer que naquela prova de Brasília, em relação àqueles candidatos que concorreram para a prova de técnico em Brasília, se chamaram 200 pessoas, no final das contas foram 200 nomeados, existiam cerca de 800 pessoas muito bem preparadas aí para fazer essa prova, muito fortes, muito assim, que estudaram bastante, que estavam no nível realmente de passar e que se dedicaram ao máximo, que chegaram na prova em condição de passar. E o que vai definir entre essas 800 pessoas, aquelas 200 que vão ser realmente as primeiras e que vão ser nomeadas e tudo mais? Aí vai depender, vai ser o dia, a prova, às vezes o dia anterior, às vezes uma indisposição que a pessoa sentiu, uma marcação errada no cartão resposta, enfim, às vezes uma questão que um chutou e chutou errado e o outro chutou e acabou acertando. São muitos fatores que podem influenciar, sim, nessa dinâmica. Mas é certo que existia aí uma relação de 4:1, de que muita gente, assim, essas 800 pessoas estariam prontas para essas 200 vagas. E o que vai definir, como eu disse, é o dia, a prova veio para um, sorriu para outro ou não sorriu. Isso poderia ser atribuído à sorte, sim, mas a gente tem que ter noção de que aquelas 800 pessoas fizeram por onde tá entre esses 800. Então não adianta você dizer que é sorte, não é sorte. Você tem que ter a competência para estar entre esses 800 que vão dar, entre aspas, a sorte de que tem o vento ventando para você naquele dia e que, enfim, foram aprovados. É certo que existiam mais pessoas do que aquelas que foram nomeadas no meu concurso, preparadas para passar. Talvez pessoas até mais preparadas do que eu, mas que no dia da prova, enfim, a minha preparação, unida com o que você quiser chamar de sorte ou de, enfim, competência ou qualquer coisa do tipo, acabou que eu passei na frente dessas pessoas. Então,
o restante desse número, aí você pode me perguntar, e o restante? Você está falando de 800 pessoas, mas tem uma porrada de pessoas. Gente, o restante, sinceramente, tá ali porque o pai pediu, tá ali porque a mãe pediu, porque o primo do tio da vizinha disse que um dia passou no concurso de banco sem ter estudado há 30 anos atrás, porque, sinceramente, não existe mais concurso. Se você acha que concurso de banco passa sem estudar, se você acha que concurso de tribunal passa sem estudar, se você acha que qualquer concurso passa sem estudar, esquece, meu filho, não passa sem estudar. Então, porque a prima da tia da vizinha falou que um dia passou no concurso de banco sem estudar, ou porque, enfim, o certo é que eles estão ali, mas estão ali para fazer número, para, infelizmente ou simplesmente, dar dinheiro para a banca. E eu digo isso assim, sem querer ser pejorativo ou qualquer coisa do tipo, porque meu pai foi uma dessas pessoas que eu vi muitas vezes, cresci vendo meu pai não fazer prova de concurso sem ter a mínima condição de passar. Fazer concurso da Receita Federal, fazer concurso de, enfim. Então, assim, a gente sabe, não adianta você querer se ficar com medo daquele tanto de gente que você vai encontrar no dia da sua prova, ou daquele tanto de gente quando você olha a relação candidato-vaga. Essa relação candidato-vaga não quer dizer nada. Como diria Alexandre Meirelles, se você entregar uma prova em hebraico para ele não vai fazer diferença, porque ele não sabe o que ele está fazendo ali, não adianta. Então, assim, não se engane com isso, não se amedronte com isso. Se você se preparou, se você se dedicou, se você se esforçou, pode ter certeza, você é um daqueles que está no caminho certo. Você pode não ser um dos 800 nessa prova, mas você está na boca ali. E se você continuar se dedicando, você vai chegar. E talvez nessa prova você já seja um desses 800. Então se prepare, mantenha calma, chegue lá, faça o seu. E se for para ser, vai ser, gente, vai ser. Independente de você ficar nervoso, ficar se martirizando, gente. Se for para ser o seu dia, se for para ser a sua prova, vai ser seu dia, vai ser sua prova. Não se importe com relação ao candidato-vaga, não se importe com número de inscritos, não se importe com esse tanto de gente quando você chegar lá que você vai ver, porque isso não quer dizer exatamente nada no final das contas. Quem está preparado é quem está preparado, vai chegar lá, vai fazer a prova e ponto. Porque a maioria daquelas pessoas que estão ali não sabe nem que a gente já passou da emenda constitucional 45. É realmente isso no final das contas. E para finalizar, eu vou ler um texto aqui que fez muito sucesso no meu Instagram. Se você não me segue lá, Maldita FCC, por favor, me siga. É o primeiro link aqui da descrição. E eu vou ler um texto que fez muito sucesso, que falou muito sobre mim do dia que eu cheguei na minha prova e eu vi aquele mar de gente assim naquela ladeira. Eu me lembro que eu fiz uma prova numa ladeira, assim, numa rua, num colégio que era na frente de uma prova que tinha uma ladeira, então dava para ver aquele mar de gente assim lá na frente e lá atrás. E eu, assim, quando eu cheguei, eu senti o peso daquilo. Eu não era uma pessoa que gostava muito assim, desse contato. Tanto é que eu fiz a maioria dos meus cursos online, ou quase todos, acho que talvez todos os cursos que eu fiz foram online. Eu não gostava muito desse contato assim com esse mundo concurseiro, a não ser pelo Instagram, porque aquilo me amedrontava um pouco. Eu não tinha muito aquela cara de nerd, eu não tinha muito aquele estereótipo de pessoa que a gente acha que passa em concurso. Então, esse texto é mais ou menos para abrir a sua cabeça e para fazer você entender que não existe esse estereótipo, existe sentar, estudar e passar. Eu vou ler aqui para vocês, foi um texto que até fez bastante sucesso lá no meu IG e que, assim, teve muitas curtidas e eu acho realmente muito bacana para ilustrar esse vídeo aqui. E o texto diz mais ou menos assim: no momento em que eu desci daquele táxi e dei de cara com aquele mar de gente, confesso que tremi na base. Nunca me achei com cara de nerd, até porque nunca de fato eu fui. E lá tinha muitos com essa cara, muitos que pareciam mais inteligentes do que eu, seja lá como se mede a inteligência pela cara do sujeito. Mas na hora do desespero, meu amigo, a gente transforma tudo em unidade de medida de inteligência. Fechei os olhos, coloquei na minha cabeça que naquele momento era somente eu, meu conhecimento adquirido e a prova. Bom, eu não lembro de ter visto a cara de nenhum dos meus amigos com quem tomei posse no dia da minha prova. Na verdade, a cara dos aprovados era de gente bem comum, de gente como a gente. Esse é apenas mais um recado para que você nunca esqueça. Não passe em concurso branco
o preto, o japonês, o indiano, o alto, o baixo, o que usa óculos, o que não usa ou qualquer estereótipo de inteligência que você utilize. Passa em concurso quem estuda, somente. Fica com essa ideia, pensa sobre isso, se você se dedicou, vai lá, dá o seu melhor, faz o que você puder e eu tenho certeza que se for o seu momento, se for a sua hora, o vento vai ventar a seu favor e você vai lá no meu Instagram depois me contar como você foi aprovado e eu vou ficar muito feliz de comemorar isso com você, beleza? Tamo junto, me segue no Instagram se você gostou desse vídeo aqui. Enfim, curte esse vídeo, se inscreve no canal, tem vídeo novo todo dia aqui. Eu tô firme e forte nesse propósito de manter vídeo novo todo dia, espero que eu consiga. Tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau.